Estamos recebendo o deputado do PSDB, o Ricardo Trípoli. Foi também vereador na capital paulista e hoje é deputado federal. Deputado, prazer recebê-lo no nosso estúdio. Como vai? Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, prazer. É todo meu poder estar aqui com vocês no início, na abertura da Semana do Meio Ambiente. Bom, é uma semana que se fala muito, que se discute muito, ao conhecimento da população, detalhes, informações, como por exemplo o senhor, como é um defensor aí do meio ambiente, alguns projetos, algumas matérias do deputado, uma das matérias que eu pude acompanhar, o senhor foi realmente muito firme, né, incisivo em relação ao matadouro clandestino ou até mesmo os frigoríficos que usavam de uma maneira não tão sofisticada para o abatimento de animais. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, que é um projeto, é um trabalho do senhor. Nós temos eu elaborei o Código Estadual de Proteção aos Animais e agora tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que é o Código Nacional de Proteção Animal. Baseado nisso, nós nos deparamos nos últimos 6 meses com os chamados abatedouros clandestinos, né? Tanto sobre o aspecto de saúde pública, né? De higiene, que é realmente um atraso, porque você não pode adquirir uma carne de um boi, de uma vaca, de um porco, sabe lá do que, da maneira como eram tratados conforme foi demonstrado pela mídia. Ou seja, vocês também deram uma boa cobertura sobre isso, viram muito de perto essa situação. E o segundo aspecto, a questão do abate humanitário, que no mundo inteiro hoje se prega, quer dizer, você não pode abater um animal com várias pancadas de marreta e muitas vezes o animal chega, na hora de você ainda cortar o animal está vivo, o animal está gemendo, o animal está pulando, está estribuchando, enfim, não há porquê, não há motivos para isso. Hoje você sensibiliza o animal para depois você fazer o abate, chamado abate humanitário. Então acho que foi uma matéria muito bem educativa, no sentido de demonstrar que nós não podemos regredir no tempo, né? Nós temos que avançar no sentido de atender melhor essa demanda. Então, foi exatamente o que nós fizemos, acompanhar toda essa matéria e denunciá-la no Congresso Nacional. O senhor foi também secretário estadual do Meio Ambiente, né? É verdade, fui secretário. Houve uma evolução nesse setor? Olha, a questão ambiental, ela é muito cíclica, né? Tem períodos em que você vê que todo mundo está no auge da questão ambiental, dali a pouco o pessoal perde um pouco esse ímpeto de estar lidando com as coisas. A questão ambiental, num primeiro momento, parece que ela está muito distante, né? As pessoas imaginam que a questão do meio ambiente só ocorre nas grandes florestas ou nos grandes oceanos, né? E não é isso. Na nossa vida, no dia a dia, você convive com essa questão. O importante é você associar o desenvolvimento acoplado à sustentabilidade, ou seja, você tem que desenvolver, você tem que avançar, é importante, é necessário para o ser humano poder conviver de uma forma saudável com a questão ambiental. Eu dou como exemplo a questão da água. O Brasil tem hoje 12% de água doce do planeta todo, do planeta Terra inteiro, 12% de água doce está no Brasil. Se a gente for imaginar que o ser humano vive sem petróleo, mas não vive sem água, os cientistas dizem que 65% da composição do corpo humano é formado por água. Então, se nós temos 12% dessa água doce, é um grande patrimônio que o Brasil tem. A biodiversidade, as grandes florestas que nós temos hoje, a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, Cerrado, enfim, todas as florestas, nós temos espécies que ainda não foram identificadas, que podem servir como produtos medicamentosos para curar doenças que ainda não foram encontradas a solução, como, por exemplo, a doença do câncer, né? Ou outras doenças também. Então, quer dizer, eu acho que a questão ambiental ela tem que conviver. E na questão urbana, as políticas da lei do silêncio, que é importante a gente observar e trabalhar em função dessa questão, poluição sonora, a questão do tratamento do lixo adequado, separação dos materiais, né? Você separa, recicla, reaproveita. Isso é fundamental. Houve uma evolução, mas ainda há passos de tartaruga, né? Há muita coisa a ser feita. Eu acho que há uma conscientização da nova geração. A nova geração hoje já está muito mais habituada, tem muito mais intimidade com essa questão. Esse assunto é mais fácil ser tratado com a juventude? É mais fácil. Né? Agora, para as pessoas que têm mais idade, não é que elas não queiram, sejam refratárias, mas quando elas conhecem o problema,
elas passam a aderir. Você veja na área de proteção aos animais, né? Que é uma área que eu opero muito, porque eu sou coordenador de fauna hoje do Congresso Nacional. Todo mundo em casa ou tem alguém da família que tem um cão ou tem um gato, né? Hoje se tornou um parceiro da família, um ente da família praticamente, porque ele convive no dia a dia com as pessoas, né? O animal está sempre de bom humor, está sempre ali agradando, sempre. Então não há por que você maltratar um animal doméstico. E ele, quando você passa a ter um animal doméstico, você aprende a também gostar dos chamados animais silvestres que vivem na nossa natureza e daqueles animais que infelizmente ainda vivem em circos, que hoje já não é mais permitido em pelo menos 9 estados brasileiros, e a gente pretenda que isso acabe, porque o circo, que a gente chama de circo legal, não tem animal. Por quê? É importante você valorizar a figura do mágico, do malabarista, do trapezista, do palhaço, enfim, dos vários artistas que operam dentro do circo, sem precisar você condenar um animal à prisão perpétua. O que o senhor acha do rodeio? Olha, o rodeio é uma coisa curiosa. Outro dia me fizeram essa pergunta, e é muito boa a tua pergunta. O que aconteceu com a figura do rodeio, né? Hoje, se você fizer uma pesquisa, você vai verificar o seguinte: por que as pessoas vão no rodeio? Primeiro, para assistir o show sertanejo, o show do artista que vai lá fazer o show. Esse é o primeiro, a coisa mais importante. Depois, vai para alimentação. Tem a loja de vende artesanato, coisas de alimentação. Terceiro, para leilão. Leilão de gado, leilão de cavalo, leilão de suínos, enfim, leilão de vários tipos de animais, de várias espécies, várias matrizes e tal. Por último, ele vai assistir o chamado rodeio, né? Quando o rodeio tende a machucar um animal e colocar em risco a vida das pessoas também, eu não acho um bom negócio. Por isso que a gente tem combatido esse modelo, né? Não um modelo em que você pode ter vários tipos de atividade, menos esse, porque não é possível imaginar que um touro, um boi, ele foi concebido para saltar 1,5 m, 2 metros de altura. Ele só pula porque ele está sofrendo. E só que você solta o sedem, que é aquela cinta que prende ele, é que ele afrouxa, que ele fica calmo, mais calmo. Do contrário, ele fica pulando até tirarem aquilo dele. Então, você vê que em vários lugares há um sofrimento do animal sem necessidade. Isso acho que não cabe mais hoje. Agora, o espetáculo, o show, o músico, o artista, a alimentação, o leilão de animais, a venda de produtos, tudo isso eu acho bacana, faz sentido e as pessoas gostam exatamente desse modelo. Deputado, o senhor está em Sertãozinho, o senhor faz essa visita a Sertãozinho para falar da Semana do Meio Ambiente. A semana produzida pela Secretaria do Meio Ambiente, né, a Secretaria Municipal, com vários parceiros. A gente observa aqui que vários parceiros estão colaborando com a Secretaria e o senhor é um deles, o deputado federal que vem para apoiar esse projeto da Semana do Meio Ambiente em Sertãozinho. Como é que o senhor viu a cidade, como que o senhor recebeu aí, né, as informações do município, quais os projetos que estão em andamento na cidade aí que o senhor pôde ter contato? Olha, eu tenho acompanhado muito o trabalho do secretário do município de Meio Ambiente, o Carlos Alexandre, que faz um trabalho fantástico na cidade, apoiado, obviamente, pelo prefeito Zizinho, que tem sido um grande administrador da cidade, voltou a ser administrador da cidade. E nós tivemos agora, por exemplo, verificando o grande parque que vocês têm aqui, onde os alunos frequentam, tem um curso, né, monitorado por especialistas, por técnicos, por cientistas, e é uma parceria com a iniciativa privada e que mostra que esse local, esse parque que vocês têm aqui no município, não só as pessoas frequentam nos finais de semana, mas ali você tem um curso de capacitação ambiental. Então faz com que as pessoas percebam isso. Quando nós entramos, logo eu vi lá as garrafas, os PETs, cheio de água. Quanto você gasta de água para lavar um automóvel, para tomar um banho, para uma descarga no seu banheiro, enfim, mostrando para as crianças quanto você pode, quanto você deve gastar o volume de águas. Depois tem as plantações com as várias espécies, com tipo de terra, com material orgânico, com minhocário. São coisas que com o tempo você vai perdendo a referência. E trazer isso para o jovem é muito importante, porque eles passam a discutir dentro da sua residência, da sua casa, para utilizar o seu quintal, muitas vezes, esse tipo de aprendizado. Então eu acho fantástico. Eu
Quando eu recebi o convite para iniciar por aqui, a gente tinha... Semana do Meio Ambiente é uma coisa muito complicada, porque você tem que... Eu amanhã vou ao Rio de Janeiro, depois tenho que ir a Minas Gerais, porque nós somos poucos nessa área no Congresso Nacional. Mas eu não podia deixar de aceitar o convite do secretário do Meio Ambiente de Sertãozinho, porque iniciamos aqui, acho que Sertãozinho esse ano é um polo aglutinador da questão ambiental, que com certeza pode gerar políticas públicas de meio ambiente em toda a região. E o que o deputado pode fazer para ajudar a cidade, para ajudar a Secretaria do Meio Ambiente? O que o deputado pode trazer de recursos para a cidade, já pensando em futuro? Olha, eu estava conversando com o secretário, nós obviamente vamos, em setembro, nós devemos elaborar uma emenda ao orçamento. Aliás, desculpa, o senhor fez algumas emendas no ano passado, em dezembro de 2012, para a proteção animal. Proteção animal. O senhor conseguiu em torno de 200 mil reais. 200 mil reais para a proteção para a proteção animal, castração e para a vacinação de sinomose, que nós estamos aplicando agora, que é importante. Nós tivemos no Canil hoje, por exemplo, lá tem um cão que teve problemas de sinomose. Está sendo recuperado, mas ele ficou com algumas sequelas, o que demonstra a importância de estar vacinando o cão contra a questão da sinomose. Mas voltando à questão do orçamento, nós vamos conversar com o governador Geraldo Alckmin no sentido de incentivar a necessidade de ampliarmos aqui um galpão específico para a questão da coleta do lixo, reciclagem, né? Porque boa parte do lixo que é coletado na cidade, ele pode ser e deve ser reaproveitado. Então, papel, metais, vidro, plástico, PET, você separa e as famílias que operarem nisso têm na venda o subsídio para poder manter essa família. E na questão da proteção animal, recursos para poder operar a linha de castração, adoção e a vacinação de sinomose. Então, são duas emendas. Uma que vai para o governo federal em setembro. Eu espero que a gente consiga agora com a chamada emenda impositiva, que é uma nova metodologia, porque o Congresso funcionava assim: quem era do governo, as emendas eram liberadas; quem era da oposição, as emendas não eram liberadas. Agora, com o sistema de emenda impositiva, passa a partir da vigência da nova lei, toda emenda aprovada no orçamento da União, o governo é obrigado a cumprir a obrigatoriedade do pagamento dela. Logicamente, tem que ter uma contrapartida da documentação que o município apresenta, oferece, que não é o caso do Sertãozinho, porque está, obviamente, já trabalhando há muito tempo nessa área e agora, com a nova gestão, a nova administração, com certeza a documentação estará pronta para poder atender essa demanda. Mas nós estamos preparando já essa emenda ao orçamento e solicitando ao governador essa campanha nossa de superpopulação de cães e gatos, quer dizer, tentar com a castração e com a adoção diminuir esse volume e fazer com que as pessoas possam, em vez de comprar um cãozinho novo, adotarem um cãozinho que está hoje dentro do sistema da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, muito bem administrada pelo Carlos Alexandre e toda a equipe dele, que tem demonstrado autoconhecimento dessa matéria. O Sertãozinho tem hoje o tratamento de esgoto, não em 100%, mas quase em 100%, tem uma usina de tratamento de esgoto, é uma estação, melhor dizendo. A questão do esgoto preocupa também, não? Muito. Vocês têm aqui 100% de coleta. De coleta e 55%, 60% de tratamento. Falta ainda 40%. Eu vinha conversando aqui com o secretário, ele estava me colocando que há uma determinação do prefeito no sentido de que nos próximos 3 anos se consiga ter 100% de coleta e de tratamento de esgoto. Quando você tem esgoto tratado, você tem menos leito de hospital ocupado. Um dos grandes vetores de doença que ocorre hoje no Brasil é o problema do esgoto a céu aberto, que ele acaba contaminando as pessoas que moram no entorno. Isso faz com que você tenha que tomar mais medicamentos, que você tenha que ir ao hospital e muitas vezes você tem que ocupar um leito hospitalar. Então, acho que é muito bom essa visão do prefeito no sentido de minimizar um problema que é muito grave, que é o problema do saneamento básico, né? E eu acho que uma cidade como o Sertãozinho, que já ultrapassou 118 mil habitantes, é fundamental se dar um tratamento adequado. Eu acho que o prefeito vem atingindo a meta que ele se propôs no sentido de buscar. E você vê que são medidas que trabalham conjuntamente, né?
a questão da reciclagem do lixo urbano, né? Você tirando o lixo orgânico, que esse vai para o aterro, que esse vai para a compostagem, você ter o chamado lixo seco na separação. O tratamento do esgoto, o saneamento básico diminui não só a questão das doenças, mas você economiza na questão da saúde, porque você evita que as pessoas sejam contaminadas com o tratamento de água. E dá uma água mais adequada para a cidade de Sertãozinho. Sem contar que aqui, próximo, passam os maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani, né? Que são águas subterrâneas. A cidade vizinha de vocês aqui, Ribeirão Preto, acho que hoje 80% dela é abastecida pelo aquífero Guarani. E o que o deputado pode fazer, pode desenvolver em termos de projeto, em termos de busca por recursos no governo federal e no governo estadual para auxiliar o município na tentativa de tratar 100% do esgoto? Não, nós estamos direto numa linha com o secretário do Meio Ambiente, já conversamos com o prefeito, no sentido de buscar esses recursos. Ele está me fornecendo os projetos, os programas que a cidade tem e, obviamente, com o meu mandato eu serei um indutor de políticas públicas voltada para a área ambiental, que essa é a minha função, né? No sentido de canalizar e que possamos diminuir o prazo, né, do tratamento de água, já que 100% é coletado. Temos que operar agora na linha de tratamento. É um sistema próprio aqui de Sertãozinho, mas eu acho que ele pode ser independente. E outra coisa, trabalhar muito com parcerias. As parcerias funcionam muito. Quando eu fui secretário de Estado do Meio Ambiente, nós tínhamos em vários projetos parcerias com a iniciativa privada, com a divulgação do poder público. Eu acho que não há nenhum problema. Quando você faz sério, faz com transparência, como é feito aqui hoje pela atual administração, não há nenhum receio, nenhum problema em termos parcerias com a iniciativa privada, com os empresários, com o pessoal do sistema de cana-de-açúcar, com o agronegócio. Eu acho que é fundamental esse envolvimento. Mas, no que diz respeito a mim, eu vou estar atento e por isso fiz questão de iniciar a Semana do Meio Ambiente aqui na cidade de Sertãozinho. Deputado, foi um prazer recebê-lo no nosso programa. Só para a gente fortalecer aí o trabalho que é desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente do município, nós tivemos na segunda-feira, né, o fórum de abertura no qual o senhor participou, né, com a presença de centenas de pessoas, foi muito bacana no Teatro Municipal. E durante esta semana, ações como, por exemplo, o recolhimento de lixo eletrônico no próximo sábado, na Praça 21 de Abril. Nós vamos ter uma caminhada ecológica no domingo, saindo da Praça José Tincati até o parque no qual o senhor conheceu. Então, acho que são ações importantes, né, para despertar na população, despertar no povo o interesse pela preservação, principalmente com a água, né, com o lixo reciclável, que a gente pode colaborar também, né, evitando de jogar papel na rua, né, jogar lixo na rua, evita não só uma questão ambiental, mas sim uma questão social também, né? Você pode gerar emprego com o lixo reciclável. Então foi um prazer recebê-lo. Nós ficamos muito felizes de tê-lo aqui no nosso programa. Que o senhor tenha sucesso nos seus projetos, na sua defesa, nesse trabalho aí de defender o meio ambiente em nível nacional. Muito obrigado pela visita e que o senhor possa ser aí um elo de ligação do governo estadual, do governo federal com o nosso município. Muito obrigado, eu que agradeço a gentileza, o carinho e me coloco ao inteiro dispor de vocês pela dada importância e a dimensão de que Sertãozinho merece todos nós. Rapidamente para a gente fechar, o Código Florestal, o novo Código Florestal, foi a contento daquilo que o senhor imaginava? O senhor acha que foi uma boa medida? Não foi uma boa medida, não. Eu acho que a Presidente da República, embora tenha vetado alguns artigos, né, mas ele poderia ter sido muito melhor. Eu acho que não atendeu como deveria atender. Talvez no futuro a gente pague um preço muito caro pela maneira como esse Código Florestal foi votado. Se criou muita expectativa em ambos os lados e eu acho que ele não vai atender a nenhum dos dois lados. Então eu acho que nós temos que fazer uma revisão daquilo que já foi. Eu acho que o mais importante para o Brasil é a regularização fundiária. Enquanto nós não tivermos uma regularização fundiária, de 280 milhões de hectares, nós temos hoje 90 milhões de hectares ainda não regularizados no Brasil. Terras devolutas, coisas do tipo. Então, acho que tem que começar por aí. O governo tem que mirar nisso e trabalhar essa questão. Enquanto o governo federal não tomar essa decisão, fica difícil você discutir um Código Florestal nos moldes como ele foi discutido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, conversamos com o deputado federal do PSDB, Ricardo Trípoli, aqui no Papo de Redação pela STZ.